Nós vamos estar falando hoje de ter comunhão com seus irmãos. Versículo 16 ao 19. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus, e em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou para a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Essa carta de Efésios, ali o apóstolo Paulo, ele estava ali, o propósito dele era cumprir a vontade de Deus. É falar do evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho cheio de amor. É ensinar para aquele povo que o evangelho de Cristo é que Cristo, Jesus, quando ele derramou o sangue dele naquela cruz, foi por amor a nós. Foi para que nós ali fôssemos reconciliados com o Pai num só corpo. É para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E lendo ali essa palavra de Deus, que fala do amor e a graça de Deus em nos vivificar, uma vez mortos através de Cristo. Seu propósito ao fazer isso está baseado em nossos privilégios como construídos juntos em um templo santo, em Cristo através do Espírito. O apóstolo Paulo, ele foi quem escreveu essa carta de Efésios. Ele estava cumprindo a vontade de Deus, mostrando ali, querendo que cada um tivesse no seu entendimento o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é a comunhão. Se nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com todos. Amém? Foi ele com o Espírito Santo, foi falando no meu coração que é um privilégio muito grande para nós termos comunhão uns com os outros. É um privilégio muito grande quando nós temos comunhão com o nosso, eu ter comunhão com o meu esposo, o meu esposo ter comunhão comigo, eu ter comunhão com os meus filhos ter comunhão comigo. Isso para Deus é muito gratificante. Isso alegra o coração de Deus. Amém. Eu fiquei imaginando assim que como Deus fica triste quando Ele vê em nós um pensamento mau, né? Eu fiquei pensando assim, quando eu estava lendo essa palavra, veio muitas coisas. O Espírito Santo veio trazendo muitas coisas na minha mente, coisas assim que
Jesus, Ele me fez uma nova filha. Eu fui assim, tem coisas que eu deixei no meu passado, tem pecado que eu não pratico mais, tem coisas assim que eu estou falando de mim, irmãos, porque antes da gente falar, a gente tem que viver. Então tem coisas que eu fui glorificando a Deus, porque tem coisas que eu vejo em mim, na minha vida, que eu não sou mais praticante, eu não vivo aquilo mais. Então tem situações em nossas vidas que nos revela para o outro quem realmente somos diante de Deus. Porque se nós fomos salvos, como pode o pecado ainda existir em nós? Se nós somos salvos, como pode a gente andar nas trevas e não estar na luz? Para ter comunhão com Deus, é necessário que nós deixamos de praticar o que as trevas praticam no mundo lá fora. Tem muitas coisas, irmãos, que eu glorifico a Deus, que eu glorifico pelo Espírito Santo que há em mim, pelo Espírito de Deus está em mim, e me fazer dele, filha dele, por me mostrar que eu não vivo mais coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Às vezes a gente está assim numa rodinha, vamos dizer assim, de amigos. Aí vamos supor, ali começa alguém falar algo de uma outra pessoa. Eu, irmãos, hoje eu saio, aquela conversa não me condiz, porque aquela pessoa não está ali. Então, isso não é uma coisa da luz. Se a luz está em mim, eu não pratico isso mais. Isso não é bem-vindo na minha vida. Então foi algo assim que o Espírito Santo estava me falando e trazendo a mim coisas que eu fiquei assim maravilhada com o poder de Deus. Porque o poder de Deus, quando Ele se manifesta em nós somos transparentes. Nós somos verdadeiros. Olha o que fala. Fala de uma comunhão verdadeira. Não é uma comunhão fingida, fajuta, não. É uma comunhão verdadeira. Se nós temos essa comunicação com Deus, essa comunhão, a minha responsabilidade aqui é ser como o Pai quer que eu seja. Ele quer que eu seja transparente com o outro. Ele quer que realmente eu me lembre disso enquanto eu estou aqui. Porque se eu ainda estou neste mundo, eu sou revestida. E nós somos revestidos de quê? Nós somos revestidos de uma armadura. Armadura que vem de Deus. Vem de Deus. Então a nossa armadura, irmãos, tem que ser a armadura do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica. Em nós não existe mais aqueles pecadinhos e nem aqueles pecadões. Nós somos santos. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser como nosso Pai, que estás nos céus. Glória a
Deus. As nossas práticas têm que ser como Paulo estava ali naquela prisão, mas ele não deixou de pregar o evangelho. Mesmo preso ali, ele escreveu essas cartas, porque o intuito dele era de continuar pregando o evangelho de Cristo, que era ali ter comunhão uns com os outros. É assim que nós devemos triunfar aqui na terra. É assim que eu quero ser até a volta de Jesus, até Ele vir me buscar. Eu quero ter comunhão com a igreja, porque é isso que Deus quer de mim. Ele quer que o meu coração seja um coração puro, um coração verdadeiro. Ter comunhão com meu irmão é se alegrar com ele nas alegrias e nas dificuldades. Ter comunhão com meu irmão é ter alegria em poder compartilhar com ele as boas obras de Deus na minha vida. E também ver o meu irmão compartilhar comigo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Essa é a verdadeira, é o verdadeiro papel de nós como igreja do Senhor. Antes de nós conhecermos o Evangelho de Cristo, éramos pecadores. Não que nós não estamos sujeitos a sair da linha, né? Que a própria palavra de Deus nos diz, né? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Mas quando eu sou liberto, quando eu vivo Deus na minha vida, eu tenho que me lembrar que eu já fui salva, que eu sou salva, que eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo. Nós somos um povo salvo, libertos do pecado. Antes de conhecermos a palavra de Deus, o Espírito de Deus não habitava em nós. Antes de vivermos a palavra, eu vou falar por mim. Eu me batizei aos 11 anos, cresci dentro da igreja. A minha mãe me ensinou o caminho de Deus. Mas eu teve um momento que eu me entreguei verdadeiramente para Deus, que eu me libertei do pecado. Foi um tempo em que eu encontrei com Jesus verdadeiramente. Eu me disponibilizei a estar perante Ele com um coração puro, um coração aberto, para que Ele vivesse dentro. Deus, o Espírito dele está em nós. Se formos salvos, se formos libertos, Ele habita em nós. O que eu fazia antes, eu não faço mais. Deus, irmãos, um Pai que não tem prazer em ver alguém maltratar o outro. Deus, Ele não tem prazer em ver alguém ser humilhado. Deus, Ele não tem prazer em ver uma pessoa sendo ali pisoteado. Mas Deus, Ele tem prazer em nós quando nós vivemos isso e não revidamos. Lembramos de quem nós somos diante dele. Aleluia. Se eu sou luz, eu não vou compactuar com as trevas mais.
Eu não vou revidar o mal que alguém me fez. Porque a luz está em mim, habita em mim. Aquele que me provocou a me irar contra ele, aquele que me provocou, às vezes, a falar de alguém por uma situação, não, eu sou luz, eu não sou trevas. Se eu sou luz, eu vou viver na palavra e vou continuar sendo luz, porque a minha justiça vem do céu. Glória a Deus. Hoje, somos mansos e quebrantados. Aí eu fui olhar o significado de manso. É ter um temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo. Tem como ser isso daqui sem ter o Espírito de Deus em nós? Só por Ele. Porque você estava ali. Às vezes, tem situações em que nós estamos em algum lugar, vivendo algo que nós não queríamos estar passando por aquilo. Mas nós somos mansos, fácil, sossegado, tranquilo, calmo e meigo. Um temperamento que é do Pai Celestial para nós. Aquilo que eu vivo com o outro, às vezes não está. Alguém está ali fazendo um mal tão grande para a gente não tem noção do que está causando nele mesmo. Porque podem até falar assim: esse povo é bobo. Essa pessoa é boba, eu faço isso, vivo isso, mas sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, eu não vivo o pecado. Tem muitos falando que é de Cristo e vivendo no pecado. Tem muitos falando que é filho de Deus e está gozando dos prazeres do mundo e deixando de ter prazer nas coisas de Deus. Estão deixando de ter prazer naquilo que Deus falou para nós, naquilo que o Pai deixou em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Opa, mas se o Espírito de Deus habita em mim, como eu posso viver algo mundano? Como eu posso viver algo contrário a essa palavra que eu estou lendo? Não. Se eu sou de Deus, o Espírito dele está em mim, eu estou na luz, eu não vivo mais as trevas. Eu vivo na luz. Eu sou influência. Nós somos influência para o outro. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados pelas coisas do mundo, por atos ou práticas contrárias daquilo que diz a palavra de Deus. O significado de quebrantado é enfraquecido, abatido, sem forças, um coração vencido, dobrado, domado,
calmo. Coração dobrado, um coração domado, um coração voltado para Deus, um coração voltado para viver aquilo que a palavra de Deus quer que nós vivamos. Não aquilo que eu tenho vontade. Muitas das vezes a gente quer sair da vontade de Deus. Sair vagueando, né? Não. Se eu sou domada, se eu sou quebrantada pelo Espírito Santo, se o Espírito de Deus está em mim, eu vou viver isso daqui. Porque Ele habita em mim. O Espírito Santo é quem me governa. Nós estamos quebrantados, transformados. Se eu sou transformada por Deus, eu não vou agir mais como eu agia. Eu não vou fazer mais o que eu fazia. A morte de Cristo, Ele reconciliou com o Pai, uns com os outros. Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou com um povo, com comunhão, um povo eleito, um povo que honra aquele que está conosco. Por isso não há mais inimizade para com Deus e o outro, porque em mim não habita mais o pecado. Isso ficou no meu passado. O Espírito Santo é a presença de Deus no meio de nossa família de sangue, a nossa família de Cristo, a igreja. É tão gostoso ter comunhão um com o outro, né? Hoje eu estive ali na casa da pastora Carmen. Estive ali, tomei um cafezinho com ela, conversando ali, tinha umas vasilhinhas dela ali. Ela pode deixar com um dia? Não. Fui ali, lavei para ela, mas com prazer, com amor, que eu tenho comunhão. É ter comunhão com o nosso irmão. Não é possível ter comunhão com os irmãos se estivermos em trevas. E assim nossa comunhão será abalada. Se nós estivermos em trevas, se nós formos praticantes do pecado, como que nós vamos ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos? É só pela transformação. É ter um coração transformado, um coração limpo, um coração sincero diante do Pai. O maior exemplo disso foi Adão e Eva no jardim do Éden. Quando eles perceberam que estavam ali nus quando eles cometeram o pecado. O que eles fizeram? Quando eles ouviram o Senhor caminhar no jardim, eles logo se esconderam. Não é diferente conosco. Quem aqui nunca viveu um pecado que às vezes, fulano vem ali. Vou me esconder. Eu já vivi isso. Mas hoje eu sou liberta. Eu vivo na luz. Não tenho isso mais comigo. Não falo para minha honra, mas eu falo para que o nome dele seja honrado, louvado e glorificado através da minha vida. Porque eu sou luz, não sou trevas. Nós temos que ser luz. Se andamos na luz,
O nosso exemplo tem que ser diferente. Se nós estamos na luz, essas atitudes, nós não vamos tê-las. Porque a luz brilha e resplandece sobre os nossos pecados. É a primeira atitude que tomamos, é nos esconder quando cometemos erro. Quando nós cometemos o pecado, a gente quer esconder. A gente quer esconder do outro. Não adianta. Aquele que está lá em cima, a gente não esconde nada dele. Nós temos a tendência de nos afastar do outro quando existe algo em nós que não está sendo aqui dentro dessa palavra. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos em trevas, nós não conseguimos ter comunhão com o outro. Não há como ter essa comunhão se existe algo que está errado dentro de nós. Mas quando andamos na luz, temos gozo de vida, temos segurança, tranquilidade, porque Ele habita em nós. O Espírito de Deus está em nós. Temos alegria na comunhão com os irmãos. Somos um povo que compartilhamos a santidade de Deus. Forte isso, né? O seu próprio caráter estabelece o padrão do que é certo. Ele odeia o mal. Caráter, o caráter de Cristo em nós. Isso estabelece o nosso padrão de vida aqui na terra, como ser humanos. Precisamos entender que não podemos estar em comunhão com os outros se estivermos cheios de pecados, cheios de pensamentos, mas Deus não se alegra com o mal que eu penso do outro. Deus, Ele não se alegra com o julgamento que eu faço do outro. Nossa alegria e desejo é compartilharmos tudo de bom. Tudo de bom. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu tenho tudo bom que vem de Deus para mim, para ser compartilhado. Amém, Jesus. Porque eu sou testemunho vivo dele aqui na terra. Amém. Agora vamos ler lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 9. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É a palavra que diz. Nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, através do sangue
é fiel e verdadeiro e constante. Assim devemos estar em constante comunhão uns com os outros. E sermos verdadeiros em atitudes e caráter, amando o nosso próximo. É ter amor uns pelos outros. Devemos nos manter firmes em comunhão uns com os outros. Até que dia eu devo manter a minha comunhão com o meu irmão? Até que dia eu devo manter a comunhão com meu esposo, com os meus filhos, com a minha parentela? É até a volta dele, até o arrebatamento. É até Ele nos levar. Eu posso estar aqui agora, daqui 2 minutos. Ele pode falar: filha minha, vem. Eu tenho que estar em comunhão com o Pai. Eu tenho que estar em comunhão com meu irmão. Eu tenho que estar em comunhão com a minha família. Comunhão é uma dádiva de Deus. É ter gratidão, é agradecer a Deus pela nossa família. É ser grata a Deus pela vida dos nossos irmãos. É festejar, se alegrar nos momentos bons. É ter prazer de estar um com o outro em unidade. Em unidade. Ser um só. Essa é a verdadeira comunhão. O Espírito de Deus está em mim, está em você. Ele habita em nós. Fazemos parte de um povo salvo, de um povo liberto do pecado, um povo que prega o Evangelho e vive o Evangelho verdadeiro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Sermos luz e não trevas. Andar na luz, porque aquele que habita em nós é luz. O que habita em nós não é trevas. Ter o Espírito de Deus em nós é muito forte, essa palavra. O Espírito Santo foi falando no meu coração. Muitos estão com a própria verdade de si mesmo,
vivendo o pecado e dizendo: eu sou de Cristo, eu sou filho de Deus. Mas você olha, nós como igreja temos que orar por aqueles que têm praticado o mal, que têm vivido nas trevas e dizendo que é luz. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Não temos que condená-los, mas sermos praticantes da palavra de Deus verdadeira, que é amar uns aos outros, que é não ser como o outro é. Eu não posso ser praticante daquilo que o outro está praticando, mas eu tenho que ser, eu preciso viver o que a palavra de Deus me ensina. Ser luz e não trevas. Ser influência para aquele e não ser influenciado por ele. Amém, Jesus. E ali, quando o Espírito Santo de Deus foi falando comigo, ele foi trazendo o meu coração algumas situações, alguns momentos com alguns irmãos, algumas pessoas que estão mais perto de nós. Sermos gratos. Eu sou grata pela vida do meu irmão. Eu sou grata pela amizade com o meu irmão. Eu sou grata pelo amor do meu irmão. Eu sou grata por poder viver momentos bons com meu irmão. Eu sou grata ao Pai por poder viver momentos bons com a minha família. Deus, ele foi trazendo, falando no meu coração. Teve um fim de ano e nós fomos em Barroso passar o Natal lá com a nossa parentela. Então eu preparei, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, nós vamos passar o Natal aí com a senhora, vamos almoçar aí com a senhora. Então ali eu preparei aqui umas comidinhas, nós fomos, eu, meu esposo, meus filhos, minha nora, e fomos lá. E foi tão gostosa, uma comunhão tão gostosa, poder estar ali na casa dos meus pais, vivendo aquela comunhão com eles. Eu entrei ali na casa dos meus pais como filha, como irmã dos meus irmãos, porque em outro tempo o meu coração se irava com algumas situações erradas dos meus irmãos. Hoje não. Hoje eu apazigo. Eu tive o prazer da minha irmã me ligar um dia e me falar de uma situação. Eu falei: não se preocupe com isso. Seja apenas filha. Você é filha. Você é irmã. Ore por ele, peça por ele. Pensa que como deve estar o coração dele. Não pense, não imagine da sua cabeça somente coisas más. Comparando ele com tudo que é mal, com tudo que é ruim. Mas seja somente filha e somente irmã. Ame, porque você não sabe como está o coração dele. E aquela comunhão naquele dia foi tão gostosa. Eu pude ouvir da boca deles, depois da boca dos meus pais. Hoje eles perguntam: vocês vão vir?
comunhão. Eu me lembrei de quando eu estava naquela situação ali, naquele hospital. Quando eu pensava, Senhor, mas não vou ver mais minha família. Meus filhos vivendo as promessas de Deus. Minha família começando a viver as promessas dele. Eu li, Senhor, minha neta vai fazer 1 aninho. Jesus, é porque eu tenho o prazer de estar com a minha família. Eu tenho o prazer de ter comunhão com a minha família, com aqueles que eu amo. Eu poderia não deixar nada de bom se eu fosse uma má pessoa, se eu vivesse nas trevas. Eu poderia não deixar nada de bom se eu não tivesse o Espírito de Deus em mim. Mas o amor do Pai está em mim. A graça de Deus está em nós. Deus, Ele foi trazendo ali muitas situações. Muitas coisas falando comigo através dessa palavra. Muitas das vezes eu li essa carta de Efésios, mas essa carta de Efésios nunca falou comigo igual falou hoje. Porque eu fui reconstruída. Aleluia. Eu fui reconstruída. Louvado seja Deus. Hoje eu posso falar que eu vivo verdadeiramente a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, amados. Viva aquilo que Deus quer que você seja. Não o que você acha que você tem que ser ou quer ser. Muitas das vezes, muitas coisas que nós queremos não é aquilo que o Pai tem para nós, mas é algo que nós procuramos para nós mesmos. É um pecadinho que vai se tornando um pecadão. É algumas atitudes nossas que vai nos afastando do amor de Deus e da comunhão da igreja. Se eu vivo na luz, eu vou ter comunhão com meus irmãos a todo tempo, a todo momento. Eu vou ter prazer. Deus foi trazendo no meu coração algumas situações que às vezes acontece. Às vezes acontece algo que uma pessoa nos machuca. E a nossa tendência é o quê? A nossa tendência é revidar. A nossa tendência é se entristecer, se aborrecer. É ser como aquela criancinha animada. Opa, eu não sou mais uma criancinha animada. Eu sou fortalecida por um Pai que está nos céus. Um Pai que me ajuda e me direciona e me governa para ser quem Ele quer que eu seja. Verdadeiramente filha dele. Um espírito inabalável, que não se abala, mas que permanece para sempre dentro daquilo que me condiz, dentro daquilo que Ele deixou para que eu vivesse.
eu não fico mais entristecido com uma pessoa que às vezes por estar em momentos ruins faz algo que entristeceu o meu coração. Eu peço ao Pai, eu peço ao Espírito Santo, me limpa, tira de mim isso, porque não me condiz mais. Isso não te alegra, não alegra a mim mais. Eu amo aquela pessoa. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. Que nós possamos nos lembrar a cada dia o que é o Evangelho de Cristo, o que é uma união, o que é sermos unidos pelo Pai, o que é ter o Espírito de Deus em nós, o que é estar na luz e não estar nas trevas. Se eu estou na luz, eu vou lutar, vou guerrear contra as trevas e vou vencer. Aleluia. Porque existe um Pai que me libertou e se a armadura dele está em mim, eu vou vencer as trevas. Eu glorifico a Deus por essa palavra. Eu glorifico a Deus. Sou grata a Ele por ser filha de Deus e por ter comunhão com os meus irmãos. Eu sou grata a Deus por ter comunhão com a minha família. Eu sou grata a Deus pelos milagres dele na minha vida. Eu sou grata a Ele pelo dia que eu me deito, pela hora que eu me deito, a hora que eu levanto. Mas eu falo com o Pai: Senhor, eis-me aqui. Em paz eu deitei, em paz eu me levanto. Porque eu tenho a tranquilidade de Cristo em mim. Eu não vivo aquilo que o mundo aí fora está falando que está vivendo. Igual ontem eu saindo de casa, descendo para ir para a lanchonete, ajudar os meninos, ajudar os meus filhos. Uma vizinha me encontrou. Aí tá assim, você já está fazendo bagunça, né? Quer dizer, por quê? Porque eu tive o Covid. Fiquei do jeito que eu fiquei. Nossa, mas ela já está aí andando, indo para a rua. Opa. Se eu for olhar a minha carne, eu entro debaixo da cama e não saio. Mas aquele que está em mim é maior do que eu. É maior do que tudo isso aí. Aquele que está em mim é maior do que isso que o mundo está vivendo. Por isso Ele permitiu estar aqui, para continuar pregando o Evangelho e anunciando aquele que é vivo, aquele que é poderoso e que vive em nós. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus e passo a palavra para a pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que palavra gloriosa. Glória a Deus. Seguir a paz com todos. Amém. Que coisa boa ter comunhão. Andar na luz. Ser a luz. O Senhor Ele quer trazer para nós, não só hoje, mas Ele tem trago para nós todos os dias, como filha, como filhos de Deus, uma direção, uma postura de como viver, de como prosseguir a nossa jornada. Porque a palavra de Deus diz que
Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é fé. É pela fé que nós nos levantamos. É pela fé que nós estamos aqui hoje com uma irmã falando. É pela fé que as Déboras se despertaram. Não é porque elas são melhores, não. É por fé. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que eu sou revestida. Eu sei que o Senhor